Olá, meus amigos, aqui de novo Ana Lotus, no canal Onda de Luz, seu canal de espiritualidade, leituras de tarô, esotérico humanista, astrologia, oráculos, preces, mantras e dicas de vida natural, ok? E para finalizar, acabei que eu estou fazendo 3 vídeos sobre a Lilith, mas eu acho que isso é uma coisa importante, porque a Lilith é alguma coisa que acaba sendo muito importante, que interfere demais na nossa vida, que é o nosso lado oculto, não trabalhado, as nossas frustrações, os desejos que não são realizados e que ficam lá dentro comendo e nos fazem ser pessoas amargas, frustradas, acaba interferindo no nosso ego, na nossa relação com os outros. Então, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. Então, na medida em que a gente eleve a nossa frequência, a gente consegue trabalhar esses aspectos, a gente consegue, de alguma maneira, a meta é a gente encarar isso de frente. Tá? É vivenciar sem medo e sem preconceito, de alguma maneira, a gente conseguir vivenciar esses medos, botar eles para fora, viver eles e escolher os caminhos, ir além deles, não é? Porque na hora que você vive, inclusive a nossa sombra sempre ela parece maior do que ela é. Às vezes tem um problema que é muito maior do que a gente pensa que ele é. Na medida em que a gente vivencia ele, na medida que a gente joga a luz nele, ele toma a sua devida proporção, tá? Eu achei um sitezinho aqui, que é uma coisa simples, mas é bem interessante, bem mamãozinho com açúcar, tá? Falando da Lilith em cada signo, tá? Lógico, não é uma análise aprofundada, mas eu acho que já dá para dar uma palhinha. Então, por exemplo, o Lilith em Áries. Em Áries, as tendências a ter impulsos inconsequentes, seja no trabalho, no sexo ou nos prazeres da vida, e a lição é aprender a lidar com a própria agressividade inconsciente, que pode ser benéfico para as pessoas com esse posicionamento da Lilith, tá? Quem tem Lilith em Touro tem uma tendência a ter problemas com a acumulação de bens materiais e ganância. Então, deve aprender a lidar com seus bens de forma equilibrada para evitar problemas e distúrbios que vêm da mente inconsciente. Lilith em Gêmeos. Não é que seja a Lilith para os geminianos, mas no seu mapa, você pode ser um canceriano e você ter a sua Lilith em Vênus. Tem que fazer os cálculos do mapa. Então, Lilith em Vênus é um certo nervosismo interior, que faz com que a pessoa se comunique de forma desequilibrada e em excesso. Aquelas pessoas que falam timate, que falam demais e passam por cima dos outros, não conseguem se escutar. Então, o desafio é aprender a lidar com a sua comunicação de forma que não prejudique aqueles ao seu redor. A Lilith em Câncer pode ter frustração com a família e ter tendências a se apegar ao passado. Trabalhar com a inteligência emocional e a intuição é uma forma de não se deixar afetar por impulsos inconscientes negativos ligados ao mundo sentimental e às relações com a família. Interessante. Lilith em Leão tem o desafio de aprender a controlar o orgulho e a insatisfação que surge quando não é reconhecido por algo. O ego é aquilo que pode estar em conflito com questões inconscientes que devem ser trabalhadas junto com outros aspectos do mapa. A Lilith em Virgem. Existe na vida dessa pessoa um conflito entre afazeres do trabalho, do dia a dia e sua vida pessoal.
Para não deixar isso afetar até mesmo a sua saúde, você deve aprender a lidar com o trabalho cotidiano sem se prender demais a detalhes desnecessários. Então, essa é a Lilith em Virgem. Lilith em Libra tem medos inconscientes de falhar, de não conseguir agradar os outros. Esse desconforto gerado pode fazer a pessoa se afastar do outro. Deve aprender a lidar com as expectativas que cria para si mesma e, assim, melhorar os seus relacionamentos interpessoais. Lilith em Escorpião pode ter problemas com rancor, com feridas emocionais que ficam por muito tempo abertas. Deve aprender a trabalhar as suas emoções para não guardar sentimentos negativos. O autoconhecimento e trabalhos que levem a lidar com as emoções podem ser de grande ajuda. Lilith em Sagitário, sua visão de mundo pode ser restrita e impedida de expandir devido a questões mal resolvidas que ficam guardadas na mente inconsciente. Se abrir para o mundo e procurar entrar em contato com outras realidades pode ser algo bom para lidar com essas limitações. Lilith em Capricórnio, a ambição desenfreada pode ter suas raízes em problemas mal resolvidos, que ficaram guardados no inconsciente por muito tempo. Aprender a lidar com um problema de forma responsável é uma forma de lidar com impulsos inconscientes desequilibrados. Lilith em Aquário, as más companhias podem ter influência na vida da pessoa. Lidar com o astral daqueles ao seu redor é um desafio constante. Deve sempre procurar um reforço energético para não cair na depressão. E Lilith em Peixe, a sensibilidade da pessoa pode ser prejudicada pelo contato com as energias desequilibradas. A pessoa deve tomar cuidado com vícios, com lugares que frequenta. Entrar em contato com boas energias deve ser uma prática constante. Então, assim, essa foi uma pequena análise, tá? Isso foi um artigo escrito por Ricardo Sturck, da equipe Horóscopo Virtual, que eu achei aqui na internet, e eu achei muito interessante, porque é uma coisa que não é muito profunda, mas eu acho que pensou uns elementos importantes e deu, assim, uma ideia bem nítida de como a Lilith pode aparecer em cada signo. Mas aonde ela caia, tá? Por exemplo, eu sou Aquário, mas a minha Lilith está em Escorpião, tá? Então, e tem a casa também que ela se encontra, não é? Então, assim, e tem a maneira como você vai trabalhar com ela. Porque, pelo que eu sinto, pelo que eu, assim, o que eu tenho de conhecimento sobre o tema, eu sinto que a Lilith, ela passa a ser uma coisa má na medida em que você reprima ela. Então, ela simboliza essas emoções, esses desejos, tá? Que não são realizados, que não são colocados para fora, que não são analisados por você. Então, por exemplo, a agressividade incontrolada, por exemplo, como ele deu o exemplo no Lilith em Áries. Feridas não curadas emocionais, tá? Então, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que olhar, fazer o movimento contrário, ir lá e olhar, ir lá e botar o dedo na ferida, ir lá e ver isso acontecendo, entendeu? E não tentar esconder e reprimir, ou então, quando muita gente reprime, colocar no outro como um espelho e acabar rejeitando o outro por causa de coisas que, na verdade, são suas, não é? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa questão da Lilith, porque ela está por 9 meses em Capricórnio, tá? Apontando situações que nós realmente vamos ter que trabalhar,
tá? Ela tá na ordem do dia e é a única maneira da gente se elevar. Eu procuro sempre nesse canal aqui falar coisas para vocês, ensinar coisas, fazer leituras de uma maneira tal em que a gente consiga cada vez mais elevar o nosso espírito. Porque você, na verdade, tem 3 níveis de cada coisa, de cada signo. Nós sempre temos 3 níveis. Então, tem um nível inferior, aonde a pessoa vive as energias mais primárias, mais primitivas daquela posição, ou daquele signo, ou daquele planeta. Depois tem o segundo nível, que você já vive a coisa um pouco mais trabalhada. Por exemplo, e o terceiro nível é quando a pessoa realmente consegue se elevar e se relaciona com o lado mais alto, mais elevado daquele signo, daquela casa, daquela carta do tarô. Eu vou dar um exemplo para a gente fechar aqui esses 3 vídeos de Lilith. Escorpião, por exemplo, quando ele vive o lado primário, primitivo, e vive aquelas emoções mesmo, vamos dizer, negativas, não é? Ele é o escorpião. Ele é próprio o animalzinho. Quando ele consegue fazer uma elevação maior, ele começa a tomar consciência de si mesmo, ele consegue fazer esse mesmo movimento da Lilith, pegar todo esse conteúdo sombra, escondido, oculto, reprimido, botar para fora, ver e trabalhar. Isso até está ligado à psicoterapia, está ligado à própria questão de todas essas coisas que nós conversamos aqui, não é? Aí ele passa a ser a serpente, então ele passa a ser a cobra, tá? E quando o indivíduo consegue elevar, quer dizer, olhar isso, trabalhar, ver de frente, transmutar e se elevar, ele passa a ser a águia. Então, assim, esses três animais, essas 3 sequências estão presentes em qualquer signo. Então, por isso que a gente diz que todos os signos são bons e maus ao mesmo tempo. Depende do grau de desenvolvimento que você consegue ter na vivência de cada um deles, tá bom? Então, um beijinho para vocês, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre o nó do lunar, tá? O nó do sul e o nó do norte.